O objetivo de nossa aula hoje é fazermos uma revisão dentro das aulas de física do assunto espelho. Para efeito de divisão dessa abordagem, nós trabalhamos com dois tipos de espelhos: os espelhos planos e os espelhos esféricos. Estes são divididos em dois grupos: os espelhos esféricos tipos côncavos e os convexos. Iremos verificar as características desses espelhos na aula de hoje, vamos verificar como fazer a criação das imagens, o comportamento das imagens em relação à posição que cada objeto aborda, cada objeto assume. E dentro dessa estrutura, poderemos ter a oportunidade de relembrar os assuntos que foram tão importantes em aulas anteriores. Para começo de conversa, o que é que significa um espelho? Espelho é qualquer superfície que permita, através da reflexão, formar uma imagem. Para que se forme imagem diante de espelho, se faz necessário que exista uma superfície que venha refletir. Essa reflexão que a gente cita, ela pode ser uma reflexão regular ou uma reflexão irregular, que a gente chama de reflexão difusa. Quem é que vai definir esse tipo de reflexão? A própria superfície. Se ela for uma superfície plana, sem nenhuma deformidade, homogênea, a superfície vai permitir que você tenha uma reflexão regular. Se ela não for desta forma, você vai ter uma reflexão irregular ou difusa. Veja, aqui eu tenho uma superfície plana, polida, e aqui eu tenho uma superfície irregular. O que é que vai acontecer na reflexão da superfície regular? O ângulo que incidir vai refletir. Se o ângulo incidir na superfície em relação ao normal 30 graus, ele reflete 30 graus. 40 graus, reflete 40 graus. Nas superfícies irregulares, isso não vai acontecer. Veja aqui, ó. Aqui eu tenho uma superfície refletora e uma superfície opaca. Vanks, o que seria superfície refletora e superfície opaca? Isso aqui se refere, amigos, àquela estrutura do espelho, que a gente tem uma camada na parte de trás do espelho que não permite a luz passar, porque senão você vai ter outro fenômeno que não reflexão. Se a luz passasse no vidro de um lado para o outro, seria refração. Então aqui, ó, superfície refletora, superfície opaca. Então veja o que é que acontece. Está vendo os 3 raios chegando aqui, 4 raios? Eles vão incidir sobre essa superfície e vão refletir exatamente como chegaram. Na hora da reflexão, você vai perceber que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Existe uma linha imaginária chamada normal, que é perpendicular à superfície refletora. Traduzindo isso, uma linha imaginária que forma com a superfície refletora um ângulo de 90 graus. Olha o que acontece na superfície irregular. Quando você tiver a reflexão, os raios vão sair de maneira diferente do que chegaram. Veja só, ela apresenta uma reflexão totalmente irregular. Essa aqui seria chamada, portanto, de reflexão difusa. Vamos aqui conhecer alguns elementos do nosso espelho. E vamos conhecer também o comportamento dos mesmos. Verifica o que está acontecendo aqui. O que é que significa esse RI, Vanks? Isso aqui chama-se raio incidente. Essa linha imaginária que eu citei para você agora há pouco é a normal. Aqui é o raio refletido. Observe que aqui os ângulos são iguais. Ó. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Inclusive, isso é uma lei que a gente vai daqui a pouco comentar. Está aqui o ângulo de incidência, está aqui o ângulo de reflexão. O que é que a gente percebe? Nas superfícies onde a reflexão é regular, o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Então ali nós temos raio incidente, raio refletido, ângulo de incidência, ângulo de reflexão. Raio incidente, raio refletido e normal são coplanares. O que é que significa isso? Isso aqui é uma das leis. Vanks, me diga uma coisa. O que é que significa a palavra coplanar? Significa que eles estão no mesmo plano. Observe que eles estão no mesmo plano. Todos no mesmo plano. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, essas aqui são as duas situações que devem fazer parte do seu cabedal de conhecimentos. Raio de incidente, raio refletido e normal, coplanares. O ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. As imagens formadas nos espelhos planos são reversas. Vanks, o que seria isso? Vamos lembrar, agora há pouco você levantou para assistir a aula, foi ao banheiro, olhou-se no espelho. Se você levanta a mão direita diante de um espelho plano, a imagem levanta a mão esquerda. Se você escreve uma letra como a letra B, o espelho te dá uma imagem como essa daqui.
O que é que significa isso, Vanks? Imagem reversa. Cuidado para não falar imagem inversa. Inversa, ela se tivesse um para cima, outro para baixo. Reversa é o que eu acabei de falar para você. Eu vou colocar um exemplo aqui de uma letra, como a letra F, e vou mostrar para você como é que ela se formava diante dessa situação. Como é que se formava a imagem? Muito simples. Primeiro, a gente tem que saber que a distância que existe aqui vai ser a mesma distância que existe aqui. Traduzindo, a distância do objeto em relação ao espelho, nos espelhos planos, será igual à distância da imagem. Então, se eu estou diante do espelho, olhando para um espelho plano, distante dele 50 centímetros, a minha imagem será formada 50 centímetros também do próprio espelho. Só que é uma imagem reversa. Veja como é que vai ficar a letra F. Isso aqui é o nosso objeto, seria uma letra. Olha aqui, ó, as mesmas distâncias, tá vendo? Mesmas distâncias, uma à frente do espelho, outra atrás. Olha como é que ficou a letra F. Nós ficamos aqui com uma inversão. Só que ao invés de chamar imagem invertida, nós chamamos imagem revertida, reversa, ok? Aqui está. Essa é uma característica dos espelhos planos. Eles têm essa simetria. Mesmo tamanho, mesma distância, só que a imagem é reversa. Dê uma olhada nesta relação matemática que acabei de trazer para você. 360 dividido por alfa menos 1. Vanks, o que significa isso? É possível que nós venhamos formar imagens com um conjunto de dois espelhos planos. Eu vou desenhar aqui para que você raciocine comigo. Imagine aqui um espelho. E aí eu coloco outro espelho aqui. Formando entre eles um ângulo qualquer, o que é que a gente vai ter? Se você colocar um objeto aqui dentro, quando você coloca um objeto, você vai formar várias imagens aqui. Quanto menor o ângulo, maior a quantidade de imagens. Quer dizer, então, que eu, por exemplo, quando coloco um objeto diante de dois espelhos, eu vou formar várias imagens. Vai. Vamos imaginar que você coloque aqui um ângulo de 40 graus. E se eu perguntasse quantas imagens esse objeto vai formar? Aí você fazia assim, ó. 360 dividido por 40 menos 1. 9 menos 1, você ia formar 8 imagens. Olha que interessante. Isso aqui antigamente era muito utilizado pela indústria cinematográfica, quando nós não tínhamos ainda os recursos tecnológicos de informática, da parte de computações, imagens gráficas. O cinema se utilizava muito desse tipo de recurso com espelhos planos. O teatro ainda faz muito isso, né? Porque você consegue multiplicar o número de imagens conforme a utilização de espelhos planos. E a relação matemática, não esqueça, 360 dividido por alfa menos 1. Veja aqui esse exemplo. Está vendo aqui dois espelhos planos? Eles estão formando entre si um ângulo de quanto? Vanks está formando um ângulo de 90. Então, deixa eu fazer a conta bem aqui para você ver. 360 dividido por 90 menos 1. 4 menos 1. Sabe quantas imagens esse nosso amigo aqui vai fornecer? 3. Quer dizer, então, que eu vou ver a letra F 4 vezes. Vai. 3 imagens mais o próprio objeto. Então, veja só. Eu vou fazer isso aqui e vou mostrar como é que vai se apresentar. Olha lá. 3 imagens, ó. 1, 2, 3. De onde veio isso? N igual a 360 dividido por alfa menos 1. Vanks, nesse meu exercício aqui, quanto é meu alfa? Olha aqui, moçada. Isso aqui é um ângulo reto, 90 graus. Então, qualquer que seja o ângulo alfa, sempre faça como? 360 dividido por alfa menos 1. Esse menos 1 por quê? Porque quando a gente tira o menos... Por que a gente coloca menos 1 no cálculo? É porque você retira o objeto, né? A pergunta é quantas imagens que ele está formando. O alfa é o ângulo entre os espelhos. Bom, isso são essas situações que eu acabei de citar são as características dos espelhos planos. Agora, eu vou conversar contigo a respeito dos espelhos esféricos. Nós temos dois grupos de espelhos esféricos, os côncavos e os convexos. O que seria um espelho esférico, Vanks? Espelho esférico é aquele que possui como característica uma concavidade. Você tem uma abertura. A primeira coisa que eu quero fazer com você para efeito de revisão é você tentar usar um exemplo clássico para poder diferenciar um espelho côncavo de um convexo. Imagine uma colher de inox ou de alumínio bem limpinha. A parte que nós colocamos o alimento, ela representa para nós um espelho côncavo, porque ele teria a parte refletida, a parte interna. A parte oposta à colher, onde você deposita o alimento, seria a parte externa, que reflete a imagem, seria um espelho convexo. Então, veja só, espelho côncavo
ele vai refletir a parte de dentro. O espelho convexo, ele vai refletir a parte de fora. Vancos, o que são esses tracinhos aqui, ó? Por que você tem esses tracinhos aqui? Isso aqui representa a superfície não refletora. É aquela superfície que a gente, por exemplo, pinta o fundo do vidro para que ele se torne um espelho. Tá lembrado? Então, quando falar em côncavo, parte interna. Quando falar em convexo, parte externa da reflexão. Uma dica para você não esquecer. Olha a palavra convexo. Destaque isso aqui. Para que, Vancos? Eu vou destacar o eixo X. Para lembrar que o espelho convexo, a parte que reflete é a parte externa. Os espelhos côncavos têm como característica um comportamento que a gente chama de raios notáveis. O que seria isso? Dependendo de como o raio incide sobre o espelho, ele vai ter um comportamento diferente. Nós vamos ter algumas situações, eu vou apresentar todas, como o raio se aproxima do espelho e como é que ele reflete. Por exemplo, raios paralelos ao eixo principal, que é a linha imaginária na horizontal, eles sempre irão refletir sobre o foco. Primeira regra é essa. Todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal reflete-se numa direção que passa pelo foco. Então, incide paralelamente, passa pelo foco. Dá para você mostrar isso aqui no desenho? Não só no desenho, eu trouxe uma imagem com movimento. Veja, aqui nós temos o espelho côncavo. Por quê? Parte interna. Como é o nome dessa linha horizontal? Eixo principal. Eu vou mostrar para você aqui os elementos. Bem aqui no espelho é o próprio vértice. Isso aqui é o foco do espelho e aqui é o centro do espelho. Estas distâncias são as mesmas, ou seja, a distância entre o centro e o foco de um espelho côncavo é a mesma distância do foco ao vértice do mesmo espelho côncavo. Então vamos lá. Eu vou marcar aqui, ó, quem é esse moço? O centro. Vou trazer agora o foco e por último lá na ponta o vértice. O que você vai fazer aqui? Eu vou te mostrar a regra do primeiro raio notável. Vem paralelo ao eixo principal. Quem vier paralelo vai voltar por onde? Vai voltar pelo foco. Então, presta atenção. Ó. Raio paralelo, ele onde vai incidir, Vancos? No foco, olha lá. Nossa, que legal. Todo raio que passar paralelo ao eixo principal, ele vai retornar pelo foco? Isso. Ó, coloquei outro exemplo. Lá embaixo, o que é que vai acontecer? Ele vai incidir passando pelo foco. Ele incidiu paralelo, vai passar pelo foco, só que agora o raio refletido vai subir, ó. Ok? Tranquilo? Então vamos para a próxima situação. Eu mostrei para você o espelho côncavo e no espelho convexo. O espelho convexo ele inverte a posição do centro, foco e vértice. Veja, olha o que vai acontecer. O vértice continua no mesmo lugar, o centro e o foco trocam de lado. Ah, entendi. Você coloca o foco e o centro na parte atrás do espelho. Isso. Mas, Vancos, como é que o raio vai atingir o foco se ele não pode passar porque tem uma superfície que não deixa acontecer a refração? Você vai prolongar, amigos, ó. Tá vendo? Aí ele vai subir. Ele vai ter que refletir. Aí você prolonga pelo foco e ele sobe. Se eu viesse aqui, fazia a mesma coisa, ó. Aí você puxava para cá. Conclusão. No espelho convexo, os raios notáveis obedecem à mesma regra. Porém, nós não teremos o foco e o centro do mesmo lado, que é o caso do espelho côncavo. Ele vai bater, você vai prolongar esse raio para saber onde ele sai. Veja o que eu vou fazer, ó. Tá vendo que prolongou? Prolongou para passar no foco. Como ele não vem aqui para trás, porque o raio não vai conseguir passar, ele vai ter que refletir, ele sobe. Veja a situação lá embaixo. O que é que você vai fazer? Prolongue em direção ao foco e aí vai haver reflexão. Continua valendo a primeira regra dos raios notáveis. Qual é? Raio que incide paralelo ao eixo principal passa pelo foco. Isso ficou claro? Vamos para o segundo. Segundo o preceito com relação aos raios notáveis, diz o seguinte: todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo foco, isso aqui é o caminho inverso, tá? Reflete onde? Paralelo ao eixo principal. Ah, entendi. Quando eu passo paralelo ao eixo principal, foco é a minha referência. Quando eu for incidir pelo foco, paralelo ao eixo é a minha referência. Exatamente, nada mais é, meus queridos amigos, do que fazer o caminho de volta. Veja, está aqui o espelho côncavo, vamos colocar os elementos. Está aqui o centro, está aqui o foco, está aqui o vértice. Como é que a gente vai fazer? O que é que aconteceu com o raio aí? Passou onde? Vancos, esse raio passou pelo foco. Ele vai refletir por onde? Paralelo ao eixo principal, veja. Dá outro exemplo. Passou pelo foco, não foi?
ele vai voltar como? Ele vai refletir paralelo ao eixo principal. Olha lá. Isso vale também para o espelho convexo? Vale, ó. O que é que muda no espelho convexo? Joga foco e centro aqui para trás. O vértice continua no mesmo lugar. Quando o raio vier, qualquer que seja a posição, lembre-se de quê? De prolongar. Então vamos colocar aqui os elementos. Tá aqui o vértice, aqui o foco e o centro. Tá vendo que o raio incidiu sobre o foco? Tá vendo, né? Ó? Antes ele teria que retornar paralelo. Pois é, ele vai voltar aqui, ó. Ele vai refletir paralelo, ó. Faça isso tanto para a parte superior do eixo principal como na parte inferior. Mesma coisa, ó. Incidiu no foco, não vai conseguir passar para o outro lado, então ele reflete aqui, ó, paralelo ao eixo principal. Então vamos recapitular as duas regrinhas dos raios notáveis que eu acabei de apresentar para você. Primeiro, os raios que incidem paralelo ao eixo principal passam pelo foco. Os raios que incidem no foco passam paralelo ao eixo principal. Vamos para a próxima situação. Eu vou agora levar você para passar pelo centro do espelho. Quando um raio passa pelo centro, ele vai e volta sobre ele mesmo. Veja, está aqui os elementos do espelho, centro, foco e vértice. Ele passou pelo centro, não foi? Sabe o que é que vai acontecer? Ele vai e volta pelo mesmo caminho. No centro não existe nenhum outro caminho. Ele vai e volta pelo mesmo lugar. Veja, nessas duas situações, o retorno acontece aqui. Ele vai e reflete sobre ele mesmo. Ó. Tudo bem? Ó, voltou aqui no tom azul para fazer a diferença. Tá vendo? Ó? Passou pelo centro, volta pelo centro, volta pelo centro. Isso também vale para o espelho convexo? A mesma coisa, os elementos do espelho convexo, lembre-se de anotar foco e centro para o lado direito, tá? Eu não vou falar para o lado direito, porque você poderia ter colocado o espelho desenhado para o lado oposto. Você tem que colocar foco e centro atrás do espelho. O que é que vai acontecer? Ele vai e volta pela mesma posição, ó, tá vendo? Ó, foi pelo centro, volta pelo centro. Próximo raio notável. Todo raio de luz que incide no vértice reflete simetricamente. O que é que significa refletir simetricamente? Significa o seguinte, caro amigo. Incidiu 40 graus? Reflete 40 graus. Incidiu 50 graus? Reflete 50 graus. Se alguém desta aula já tiver jogado bilhar, sinuca, vai lembrar que quando a gente está jogando, a bola bate na tabela, o ângulo que ela formar na hora que ela bate na tabela, ele reflete. Ela lembra exatamente esse raio notável aqui. Você fez uma jogada lá no sinuca. A bola incidiu 30 graus, ela volta 30 graus. Aqui é a mesma coisa. Quem é esse tal de vértice? Vértice é o ponto que coincide com o próprio espelho. Veja, está aqui o espelho plano, o vértice é aqui, ó. Isso aqui é o vértice, ó. Vamos lá? Está aqui, ó. Centro, foco e vértice. Quando ele tocar aqui no vértice, o que é que vai acontecer? Esse ângulo vai ter que ser igual ao da reflexão. Ó, incidiu no vértice, refletiu do mesmo ângulo, tá vendo? Ó? O ângulo de incidência é o mesmo. Que legal, Vanks, olha lá. Tá vendo os ângulos? Os ângulos são o quê? Os ângulos são iguais. Todo raio que incidir no vértice reflete como? De forma simétrica em relação a quem? Ao próprio eixo. Vale também isso para quem? Para o espelho convexo. Só que lá no espelho convexo, o que é que a gente tem? Foco e vértice, foco e centro e vértice, a gente considera do lado oposto para poder trabalhar. Então, esses dois ângulos que eu tenho aqui são iguais? São iguais. Olha lá. Os ângulos são iguais. Olha os raios notáveis que eu já falei para você. Raio que incide paralelo ao eixo principal passa pelo centro. Desculpa, pelo foco. Raio que incide no foco passa paralelo ao eixo principal. Raio que incide no centro volta sobre ele mesmo. Raio que incide no vértice reflete simetricamente em relação ao eixo principal. Agora, vamos ao que mais importa na nossa aula de hoje, que é a formação de imagens. Para que a gente possa se situar na formação das imagens, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma análise trabalhando com espelho côncavo, depois trabalhando com espelho convexo. O espelho côncavo depende da posição do objeto. No espelho côncavo, eu preciso olhar para a posição do objeto. Vamos lembrar isso aqui. Vamos lembrar disso aqui. O espelho está aqui, ó. Vamos fazer. Ó, tá aqui o espelho, tá aqui o vértice, tá aqui o foco, tá aqui o centro. Quais são as situações possíveis? O objeto pode estar antes do centro, sobre o centro, entre o centro e o foco,
sobre o foco, entre o foco e o vértice. Traduzindo, eu vou ter que apresentar para vocês 5 situações de formação de imagens dos espelhos côncavos. Antes do centro, sobre o centro, entre o centro e o foco, sobre o foco, entre o foco e o vértice. À medida que eu me aproximo do espelho, a minha imagem aumenta de tamanho. À medida que a minha imagem aumenta de tamanho, significa que eu estou me aproximando do espelho. Existem 2 tipos de imagens formadas. Imagem do tipo real, imagem do tipo virtual. O que é uma imagem real? A imagem real se dá pela interseção dos raios e a imagem virtual se dá pelo prolongamento dos raios. Imagem real, os raios irão ter interseção entre eles. Imagem virtual, eles irão ter que contar com prolongar esses raios de uma outra maneira mais fácil de você visualizar nos desenhos é olhando as imagens que eu vou trazer para você. Veja aqui. Isso aqui é um espelho côncavo. Olha só a situação. Isso aqui é o nosso objeto. Veja o que é que você vai fazer para formar a imagem. Para você formar a imagem, você vai fazer sempre a mesma coisa. Você vai traçar uma reta paralela ao eixo principal, ela vai passar pelo foco. Depois, você vai passar uma reta passando pelo foco, incidindo no foco, vai passar paralelo. A imagem formada vai ser o encontro das duas. Eu já coloquei aqui até a imagem que você vai encontrar, mas eu quero mostrar de onde vem. Veja só. Trace uma reta paralela ao eixo principal. Passe pelo foco. Trace uma reta passando pelo foco. Reflita paralelo. O encontro aqui das duas forma quem? A sua imagem. Como é que é essa imagem aqui? Como você não tem prolongamento, essa imagem é real. Ela está na posição oposta, porque ela está abaixo do eixo, então ela é invertida. Em relação ao tamanho, ela é menor. Então essa imagem antes do centro será sempre o quê? Real, invertida e menor. Está lá, ó, real, menor, invertida. Muito fácil, né? Quando você for aproximando, olha aqui, ó. Antes do centro ela é menor. Quando você estiver em cima do centro, ela vai ser igual. Quando você estiver entre o centro e o foco, ela vai ser maior. Porque à medida que você se aproxima do espelho, o tamanho da imagem aumenta. Acompanhe comigo aqui. Qual é o segundo caso? Nós já falamos para você que a gente vai fazer antes do centro, em cima do centro. Quando a imagem estiver sobre o centro, ela vai ser, o objeto estiver sobre o centro, a imagem formada vai ser real, igual e invertida. Eu vou desenhar o espelho para que você visualize. Isso aqui é o seu objeto. Isso aqui já é a situação inicial. Essa que está aqui embaixo já é a situação que eu vou encontrar. Veja só. Quais são os elementos do centro? Desculpe. Quais são os elementos do espelho? Centro, foco e vértice. Estão aqui. Você está com o objeto em cima do centro. Como é que eu faço para formar a imagem? Trace uma reta paralela ao eixo principal, passando pelo foco. Trace uma reta incidindo no foco, passando paralelo. O encontro dos dois raios forma a imagem. Olha lá. Paralelo, foco. Foco, paralelo. Quando você encontra as duas, você forma a imagem. Ó. Que imagem é essa? Se você usou raios, ela é real. Ela é do mesmo tamanho, é igual. E também tem outra característica, ela é invertida. Pronto. Real, igual, invertida. Qual é o terceiro caso? O terceiro caso, tu vai trazer o objeto para entre o centro e o foco. O que é que vai acontecer aqui? Tu vai tirar a palavra igual, lá no terceiro caso vai aparecer maior. Quer ver? Vou te mostrar. Terceiro caso, o objeto entre o centro de curvatura e o foco. Veja, está aqui o espelho côncavo. Eu coloquei agora o objeto, está onde? Está entre o centro e o foco. Está aqui a imagem. Como é que vai ser a imagem formada? Real, maior e invertida. Vamos mostrar por quê. Qual é o procedimento? Paralelo, foco. Foco, paralelo. Aqui esse encontro forma quem? Forma a minha imagem. Essa minha imagem aqui usou raios, real. Está com tamanho maior do que o objeto. Está invertida. Olha lá, real, maior, invertida. Observe, eu comecei antes do centro, sobre o centro, entre o centro e o foco. Eu vou aonde agora? Colocar o objeto em cima do foco. Essa situação, o quarto caso, o objeto sobre o foco não formará imagens. Se ligue. O objeto que for colocado diante do espelho côncavo e a sua posição coincidir com a própria posição do foco, a imagem não vai ser formada. Por que não vai acontecer isso, Vanks? Porque os raios vão ficar paralelos entre si. Só existe formação de imagem se um raio tocar no outro.
Aí o que é que acontece? Eles não vão se tocar, raios paralelos não formam imagem, e nós classificamos essa imagem como imagem imprópria. Aproveite e veja o que vai acontecer aqui. Ó. Vou colocar o objeto sobre o foco. Está aqui, ó, centro, foco e vértice. O que é que vai acontecer? Preste atenção. Paralelo sobre o foco. Está aqui. Vanks, como está em cima do foco, como é que eu vou fazer para passar em cima do foco? Como você está sobre o foco, o raio agora você vai usar o vértice. Ó, vai lá no vértice. E a gente aprendeu lá nos raios notáveis que um raio que incide sobre o vértice vai refletir simetricamente. Consegue visualizar que esses dois aqui não vão se encontrar? Não vão. Se eles não se encontram, não vai ter formação de imagem. A gente vai chamar essa situação de imagem imprópria. Ah, que legal. Vamos lembrar bem aqui, ó. Situação 1, real, invertida e menor. Situação 2, imagem real, invertida e igual. Situação 3, real, invertida e maior. Situação 4, imagem imprópria. Agora nós vamos para a última situação. Até agora, todas as imagens que nós formamos foram imagens invertidas, não foram? Eu agora vou colocar o objeto entre o foco e o vértice. Vai ser a única situação. A situação entre o foco e o vértice do espelho côncavo é uma situação de exceção. Nem vamos ter imagens reais, serão virtuais, e nem teremos imagens invertidas, serão imagens direitas. Veja, o que é que vai acontecer aqui. Estou colocando aqui a imagem inicial. Quando você estiver diante de um espelho côncavo e o objeto estiver situado entre o foco e o vértice, a imagem será virtual, direita e maior. Deixa eu mostrar isso para você. Quais são os elementos do espelho? Centro, foco e vértice. Aí estão eles. Onde é que está o objeto? Entre o foco e o vértice. Essa imagem ela vai ser formada atrás do espelho, por isso que ela é uma imagem virtual. Veja, paralelo, onde? Foco. E agora? Eu vou fazer em cima do vértice. Ó, vou fazer em cima do vértice, ele vai incidir conforme a simetria que eu tenho aqui. Observe que quando eu olho para este raio e esse, eu não consigo formar a imagem, porque eles não se encontram. Mas, se eu prolongar os raios, ó, quando eu prolongo os raios, o que é que aconteceu com eles? Eles se encontraram lá em cima. Qual é o tipo de imagem que você formou? Real ou virtual? Virtual porque você fez o prolongamento dos raios. A imagem foi formada atrás do espelho. Invertida ou direita? A imagem direita, para cima, para cima. E o tamanho dela? Maior. Então essa imagem formada aqui vai ser real ou virtual? Virtual. Que tamanho? Maior. Direita ou invertida? Direita. Essa seria a situação que a gente vai ter. Virtual, maior e direita. Estas são, portanto, as 5 situações do espelho côncavo na sua formação de imagem. Agora, eu vou te apresentar o espelho convexo. Esse é mais fácil. Por quê? O espelho convexo, aquele que reflete a parte externa, só forma um tipo de imagem, sempre. Espelho convexo forma sempre imagem, sempre. Toda imagem formada do espelho convexo é virtual, direita e menor. Você está dirigindo um automóvel, olha pelo retrovisor. A imagem que você vê lá é direita. Que tamanho? Menor. Aquilo ali é um espelho convexo. Veja só. Os elementos do espelho, né? Centro, foco e vértice. Lembrando que eu vou marcá-los atrás do espelho, porque eu estou diante do espelho convexo. Vanks, com relação às posições, não esquente cabeça. Qualquer posição do objeto em relação ao espelho convexo sempre vai dar a mesma imagem. Eu vou só vamos dizer assim, provar isso. Paralelo, onde que ele vai? Foco, prolonga, tá? E depois, foco, paralelo. Veja o que está acontecendo aqui. Que tipo de imagem é essa? Virtual, direita e menor. Sempre, nunca muda. Aqui, o estudo analítico, eu vou trazer para vocês as fórmulas matemáticas que coincidem com as fórmulas das lentes que tivemos a oportunidade de revisar ontem. Olha só. O é o tamanho do objeto, I é o tamanho da imagem, P é a distância do objeto em relação ao espelho, P' é a distância do objeto em relação à imagem. Isso aqui é o P', tá? Qual é a equação de Gauss? 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Outra equação importantíssima, que também utilizamos lá no estudo das lentes, é aumento linear transversal. I sobre O ou menos P' sobre P. Tá ok? Com isso, a gente fecha a nossa revisão em relação aos espelhos planos e espelhos esféricos. Esperamos que você tenha relembrado essa parte teórica e, numa próxima oportunidade, nós iremos efetuar a resolução do exercício. Estou aqui à sua inteira disposição para qualquer dúvida. Um abraço.